tropa prestará as honras militares de estilo. Senhor Coronel Maurício, ajudante-geral do comando da terceira. Vossa Excelência, a tropa pronta? Está apresentado. General Bandeira, peço permissão a Vossa Excelência para iniciar. Será procedida a leitura da ordem do dia do excelentíssimo senhor ministro do Exército. E de homens devotados à nobre causa, que se resume em um nome: Brasil. A Força Terrestre teve suas origens na vitória sobre o invasor holandês na primeira Batalha dos Guararapes, em 1648. Ali, enfrentando o moderno e experiente exército, os lusos brasileiros compensaram a inferioridade pessoal e material mediante o emprego de técnicas e táticas revolucionárias para a época. O Exército Libertador reunia as 3 raças formadoras da nacionalidade num contingente que englobava todas as camadas sociais, destacando-se entre os seus principais comandantes o índio Felipe Camarão, o negro Henrique Dias e o branco Vidal de Negreiros. Emergiam assim na capacidade combativa, no espírito de sacrifício, na união das raças, na participação popular e no reconhecimento ao valor pessoal, as características da instituição que, através dos séculos, foram fortalecendo os laços de confiança entre a nação e o seu exército. Desde então, a participação da Força Terrestre nos momentos decisivos da vida nacional tem sido uma constante e tem ocorrido sempre em consonância com as aspirações e os anseios de nosso povo, do qual é uma das mais legítimas expressões. Em 1824, quando a primeira Carta Magna institui oficialmente o Exército Brasileiro, começa a despontar a figura ímpar de Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias e patrono do Exército. Foi a presença desse herói na história do Brasil que assegurou a unidade da pátria no conturbado período em que o país dava os primeiros passos como nação independente e suas instituições ainda não estavam suficientemente consolidadas. Na pacificação social e política de províncias rebeldes, ou defendendo a pátria em conflitos externos, seu gênio militar e sua visão política permitiram colher sempre o melhor resultado para a nação, extravasando assim os limites da caserna. Projetou-se no cenário nacional como chefe militar e estadista em conteste. A vida do Duque de Caxias, cuja data de nascimento celebramos hoje, é, pois, um exemplo de virtudes cívicas e militares a orientar todos nós no desempenho de nossas tarefas na paz ou na guerra. Tendo o nosso patrono como paradigma e guiado pela lealdade à pátria, nós, soldados das cidades, do interior, dos pampas, das caatingas, das fronteiras mais longínquas, enfim nós, soldados de todos os rincões da pátria, constituímos um exército verdadeiramente nacional e representativo do povo brasileiro, em cujas fileiras não há lugar para diferenças de classes, credos ou raças. Assim, irmanados e solidários, temos enfrentado toda sorte de adversidades, movidos sempre pela certeza de participar da construção de uma pátria soberana, forte, coesa e justa. E assim continuaremos. Meus comandados, é ingênuo supor-se que o final do contencioso leste-oeste marca o término das guerras. Elas ainda são, sem dúvida, a continuação da política por outros meios, como nos ensinou Clausewitz,
no século XIX. E hoje, como ontem, o relacionamento entre as nações continua a ser norteado, acima de tudo, pelo interesse. Nesse contexto, o Brasil, senhor de imensas riquezas ainda inexploradas, seu patrimônio inalienável, deve estar pronto para defendê-las. É inquestionável que aos nossos organismos de defesa tem sido dada baixa prioridade na distribuição de recursos, a fim de minorar problemas em outras áreas. Todavia, como uma das forças singulares instituídas pela... Recrutas incorporados do ano de 1991 prestarão um compromisso à bandeira nacional. Incorporando meu exército brasileiro. Incorporando meu exército brasileiro. Prometo cumprir rigorosamente. Prometo cumprir rigorosamente. As ordens das autoridades. As ordens das autoridades. A quem estiver subordinado. A quem estiver subordinado. Respeitar os superiores hierárquicos. Respeitar os superiores hierárquicos. Tratar com afeição os irmãos de armas. Tratar com afeição os irmãos de armas. E com bondade os subordinados. E com bondade os subordinados. E dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria. E dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria. Cuja honra. Cuja honra. Integridade. Integridade. E instituições. E instituições. Defenderei. Defenderei. Com o sacrifício da própria vida. Com o sacrifício da própria vida. Comandante da Brigada. Ouvir as oipiancas mais máximas de um povo heróico brado recuante, e o sol da liberdade raio cônico brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade
bandeira nacional. Diploma de colaborador emérito do Exército, no corrente ano, Senhor Cecílio Monteiro Alarcão. Coronel Bombeiro Militar João de Oliveira Godinho. Coronel PM Joneval Gomes de Carvalho, Otávio de Oliveira e senhor Valmor Dirceu Senger. O capitão Uli, comandante da 6ª Companhia de Comunicações, farão a entrega dos diplomas.
Pode. Convidamos os senhores paraninfos, Coronel Hernandes, chefe do Estado-Maior da 3ª Brigada, Coronel Amélio, comandante do 42 Batalhão de Infantaria Motorizada, Coronel Debem, chefe da 7ª Circunscrição Militar, a fazerem a entrega a 1983. O ministro do Exército, no uso de suas atribuições legais, resolveu conceder como reconhecimento aos bons serviços prestados as seguintes condecorações. Bons serviços: Major de Infantaria Carlos Roberto Teixeira do Amaral, Valdeci Martins da Silva. Primeiro Sargento de Infantaria Abel Fernando Facioli. Terceiro Sargento Músico Leonardo Cândido Mesquita. Terceiro Sargento Músico Paulo Teixeira Tavares. E terceiro Sargento Músico Walter Borges da Silva. Prestarão a continência à bandeira nacional. Ombro, armas! Convidamos os senhores paraninfos e agraciados a retornarem a seus lugares. Receberão a comenda das mãos do excelentíssimo senhor governador do Estado e do comandante da Brigada. Na mesma hora. Paraninfos e agraciados, reverência. Apresentar armas. Ombro, armas. Se dirijam às respectivas comunidades, onde serão recepcionados.